Então, retomando aqui, pessoal, sempre que possível, indicar o bem passível à penhora. Lembrando, no final das contas, se a parte não pagar espontaneamente, a forma que teremos para cobrar vai ser expropriando bens, expropriando patrimônio. Então vai ser através da penhora. Se eu indico o bem para penhora, facilita o processo de expropriação. Tá? Parágrafo único. Vai estabelecer os requisitos, os critérios para o demonstrativo do débito atualizado. O débito sempre vai ser atualizado. Como eu falei para vocês, tem uma dívida de 50 mil, mas a cada dia que passa existe uma correção monetária, existe um juros legal que incide sobre isso. Então, eu preciso instruir a petição inicial com demonstrativo do débito que deve conter o índice de correção monetária adotado. Isso geralmente está no próprio título extrajudicial. No próprio contrato já vai estabelecer as regras, né? E quando o contrato não estabelecer, eu vou aplicar os juros legais. Juros de 1% ao mês, 12% ao ano. Mas quando o próprio título traz, eu uso as informações do próprio título. Então, o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicado, o termo inicial e final de incidência do índice de correção monetária e a data de juros utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros em contratos que tenham capitalização de juros, como contratos bancários, por exemplo, a especificação do desconto obrigatório realizado, caso haja essa previsão no título. Essas informações vão estar todas no título. E esses são, basicamente, os requisitos da inicial. As partes nessa inicial, quem são as partes? Eu tenho o polo ativo, que a gente, lá no processo de conhecimento, chamava de autor. Aqui, o polo ativo se chama exequente. O exequente, como eu falei para vocês, ele é o nome processual para o credor. O credor é aquele que tem o direito de cobrar do devedor, que no processo se chama executado. Então, eu tenho o polo ativo, que é o exequente, e o polo passivo, que é o executado. Então, quem pode ser exequente? Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere o título executivo. Ele, principalmente, é quem pode ser o titular da ação de execução. Além dele, que é o titular, podem promover a execução forçada ou nela prosseguir quem? Em sucessão ao exequente originário, o Ministério Público nos casos previstos em lei, né? O incapaz, por exemplo, o Ministério Público tutelando o direito do incapaz pode seguir com essa cobrança em diante. O espólio, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que por morte destes lhe for transmitido o direito resultante do título executivo. Então, quer dizer, o credor, seja em uma execução em andamento, seja numa nova execução, os sucessores do credor vão assumir o direito de cobrar aquela dívida em lugar do credor originário, tá? Além dos sucessores, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. É a chamada cessão de direitos. As dívidas podem ser negociadas. Eu faço uma cessão. Olha, eu sou credor de ti, mas eu não quero mais cobrar. Eu posso vender essa dívida para um terceiro, e o terceiro pode cobrar essa dívida. E não precisa anuir. A sucessão prevista no parágrafo 1º independe de consentimento do executado. Ou seja, então, não precisa concordar com isso. Ele é obrigado a aceitar que justamente essa sucessão aconteça. Não tem anuência dele, ok? Porque a dívida existe e eu posso negociar essa dívida. O subrogado nos casos de subrrogação legal ou convencional. Subrogado também é aquele que recebe, né, não por cessão, mas por subrrogação, o direito de se avocar como credor em face àquele devedor original. Já o polo passivo executado é, né, em princípio, o devedor reconhecido como tal no próprio título extrajudicial. Então, da mesma forma que o credor é o polo ativo por excelência, o devedor é o polo ativo por excelência. Além dele, o espólio, os herdeiros ou sucessores do devedor. Por quê? Aqui tem um detalhe interessante, que às vezes a questão pode explorar o conhecimento de vocês também em direito de sucessões. Ninguém herda a dívida, vocês já devem ter ouvido falar isso. Ninguém herda a dívida. Mas, por que ninguém herda a dívida? Pelo seguinte:
Se o de cujus, tá, que é o nome que a gente chama do falecido, se o de cujus, ele deixa um patrimônio, né, suficiente para pagar as suas dívidas, esse patrimônio vai pagar as dívidas. Por isso, o espólio responde pelas dívidas do de cujus. Então, quer dizer, ele deixou 100 mil em dívida, mas deixou um patrimônio de 200 mil. Dá para pagar as dívidas com patrimônio? Dá. Então, o patrimônio do de cujus paga as dívidas. Mas por que a gente diz que ninguém herda dívida? Porque se, por exemplo, o de cujus falecer, não deixar nada e deixar 1 milhão em dívidas, não podem ser cobrados dos herdeiros. Então, o que responde pelas dívidas do de cujus é o próprio patrimônio do de cujus. Certo? Então, quer dizer, a pessoa morre e deixou o patrimônio dela paga as dívidas. Os herdeiros têm que pagar as dívidas com o patrimônio. Ok? Agora, se a parte não deixou nenhum patrimônio, o credor não pode cobrar dos herdeiros, porque a gente não falou que a dívida é pessoal e o que responde pela dívida é o patrimônio do devedor, o princípio da patrimonialidade. Quem responde pela dívida é o patrimônio do devedor e não patrimônio de familiares ou terceiros ou sucessores. Ok? Então os sucessores aqui, o espólio, herdeiros e sucessores, vão responder na medida que tiver patrimônio do de cujus para responder. Tá? Todo mundo entendeu isso? Ok? Qualquer pergunta, fique à vontade. Está sendo gravado, mas, né, fique à vontade para fazer pergunta. Quem mais? O novo devedor que assumiu com consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo. Olha só, pergunta. Por que a gente acabou de ver que no caso do credor, ele pode fazer uma cessão do direito de cobrar a dívida sem anuência? Eu acabei de falar isso para vocês. E no caso do devedor, precisa do consentimento do credor. Qual que é a diferença aqui? Por que o devedor precisa do consentimento do credor? O que vocês imaginam? Exatamente, tu imagina como seria conveniente para o devedor, agora não sou mais que eu que estou te devendo não, é aquele dali, e o cara tem menos patrimônio ainda do que eu. Como que eu vou fazer eu não devo mais, quem deve é ele, mas como assim? Eu não consenti com isso. Agora, em relação ao direito que eu tenho de cobrar, o devedor não tem nem aí, tu tá devendo 50 mil, tu tá devendo 50 mil, se é para mim ou é para ele, azar o teu. Geralmente, quando tem a cessão de crédito, há um deságio nisso daí. Então, e isso todo dia acontece, a venda de papéis. Então, quer dizer, quer ver precatórios? Precatórios são muito negociados. Eu tenho 100 mil para vender em precatórios. Ok, vai no banco, olha, a gente paga 40 mil por esses precatórios. E ele vai esperar 7 anos para receber os 100, mas eu ganho à vista os 40 mil. Então, negocia-se a dívida dessa forma. E aí, aquela história de papéis podres, por exemplo, quando a gente negocia papéis difíceis de cobrar no mercado, mas os papéis e as dívidas são negociáveis. Os bancos compram um dos outros todo dia, dívidas um dos outros. Isso é cessão de direitos. Também dívida pública, exatamente, negociação de dívida pública, de dívida privada. Isso é o mercado de negociação de dívidas, né? Além, então, deles, o fiador do débito constante no título extrajudicial. O fiador lá, então seja fiador, seja meu fiador aqui no contrato de locação, ele é parte também, vai pagar a dívida igual o devedor originário. Então, né, fica a dica, não sejam fiador de ninguém, pelo amor de Deus, que vocês vão ser só de filho, e olha lá, né, porque senão vocês vão responder pela dívida como se devedores fossem, até o final, ok? O responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Quando é dado um bem em garantia de terceiro, aquele bem vai responder pela dívida original. A gente faz um contrato de hipoteca, mas coloca na hipoteca o bem de terceiro e não o bem próprio. Responde pela dívida. Responsável tributário, assim definido em lei. Isso está lá no CTN, Código Tributário Nacional. Quando há a venda, por exemplo, de uma empresa, e a empresa que comprou sucedeu aquele sócio originário naquela atividade, o que acontece? Ele ainda fica responsável tributário por 5 anos para frente. Se acontecer qualquer problema fiscal, ele responde. Ele é responsável tributário e essa dívida, especificamente da atividade empresarial ali, pode ser cobrada dele também. Então, essas são as figuras que podem ser o polo passivo da ação de execução, ok? Competência.
A competência no processo de execução, ela é muito mais abrangente do que no processo de conhecimento. A gente viu lá no processo de conhecimento, ó, em regra, é o domicílio do devedor, se o fato aconteceu num determinado lugar, um dano causado em um determinado lugar, é o local onde ocorreu o dano. Se eu estou em sede de direito do consumidor, vai ser no local onde existe uma filial daquela empresa. Então, tem várias... se estamos discutindo direito sobre imóvel, vai ser no local do imóvel. Então, tem regras de competência bem estabelecidas. Depois vocês dêem uma revisada nas regras de competência. Aqui, a competência do processo de execução, ela fica à disposição do credor, do exequente, para escolher qual é o melhor lugar para ele cobrar a dívida. Às vezes, o sujeito mora em Florianópolis, mas ele está cheio de apartamento em Balneário Camboriú. Eu vou entrar com essa ação em Balneário e vou penhorar o bem lá. É mais fácil eu penhorar um bem direto na comarca da cidade do que eu ficar expedindo carta precatória, né, para Balneário Camboriú, para o oficial ir lá e cumprir, etc. Não, vamos direto na comarca para cobrar. E o código possibilita que isso aconteça. Então, olha lá, a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte. Primeiro, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante no título, ou ainda da situação dos bens a ela sujeitos. Então, no primeiro já dá várias opções. Isso fica a critério de escolha do exequente, tá? Do credor. Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles à escolha do exequente. E ainda, a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Então, gente, o que acontece? Eu posso, como exequente, escolher o foro mais conveniente para processar aquela execução. Isso vale também não só para a execução autônoma, mas também para o cumprimento de sentença. E aqui é até uma coisa mais estranha, porque eu falei para vocês, no cumprimento de sentença, eu tive, por exemplo, um processo que correu na vara de Florianópolis, na vara de família de Florianópolis, teve uma sentença que condenou o pai a pagar alimentos para a filha, só que daí acontece que o pai morava em Florianópolis, agora ele se mudou para Imbituba. E aí, o que acontece? Eu vou dar cumprimento a essa sentença em Florianópolis? Será que não é mais conveniente ir para cobrar direto em Imbituba, que ele mora lá, ele trabalha lá, etc? Sim, por isso o código possibilita também no cumprimento, mesmo que tenha se processado aqui na primeira vara da família da capital, a dar entrada com cumprimento na comarca de Imbituba para poder cobrar dele diretamente no local. É um princípio exclusivo da tutela executiva lato sensu, tanto do processo de execução quanto do cumprimento de sentença, né? Tanto para os títulos extrajudiciais quanto para os títulos judiciais. Tá? O que é o título executivo? Né? Então, a execução para a cobrança do crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Essas são as três características do título executivo. Ele tem que ser certo, líquido e exigível. Né? A certeza e a liquidez, justamente eu tenho que saber a certeza, quem é o credor, quem que é o devedor. Né? O que deve e quanto deve. E exigível. Se deu o termo, se deu a condição, se operou a data em que deveria ser pago, então provando se o documento ele é certo, líquido e exigível, são as características que ele tem que ter para ser um título executivo. Tá? E aí, vamos conhecer quais são. A gente vai ver na próxima aula a questão da FGV, que justamente testa os nossos conhecimentos em relação a saber quais são os títulos executivos. Então é um artigo bom para dar uma lidinha. E, ó, título executivo é sempre um papel produzido fora do Poder Judiciário. E o título judicial, né, o título executivo extrajudicial, produzido fora do Poder Judiciário. Título executivo judicial, produzido dentro de um processo. Né? Então esses aqui são títulos extrajudiciais. Né? Eles são produzidos fora de um processo judicial. Ok? Primeiro, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque.
exemplos de títulos executivos. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Terceiro, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Então, quer dizer, o contrato que a gente faz, isso também é para a vida prática de vocês, além do concurso do TJ, um contrato que tem firma reconhecida, mas não tem assinatura das duas testemunhas nas duas versões do contrato, não é um título executivo extrajudicial. É uma prova da obrigação, mas não é um título executivo extrajudicial, porque o inciso 3 diz que tem que ser assinado por duas testemunhas. E verifiquem que não tem nada dito sobre o reconhecimento de firma. Então é muito comum chegar um contrato que tem o reconhecimento de firma, mas não tem as testemunhas. É uma prova da obrigação? É uma prova da obrigação. Mas é um título extrajudicial? Não, não é. Se não tivesse a firma reconhecida, mas tivesse a assinatura das duas testemunhas, seria um título extrajudicial. Então, o contrato, para ser um título extrajudicial, precisa da assinatura de duas testemunhas, além da assinatura do credor e do devedor. Ok? Exceção a essa regra, como a gente vai ver no inciso para frente, é o contrato de locação, que não precisa da assinatura de duas testemunhas, porque o próprio artigo 784 traz a modalidade de contrato de locação como título extrajudicial, e o contrato também de prestação de serviço jurídico do advogado também não precisa da assinatura de duas testemunhas. São as duas exceções à regra do contrato particular. Todos os outros, para serem um título executivo, vão precisar das duas testemunhas. O que quer dizer o seguinte: se eu tenho um contrato que não tem duas testemunhas, eu não posso optar pelo processo de execução. Eu vou ter que optar pelo processo de conhecimento. Aí vai ser uma ação de cobrança ou uma ação monitória, mas não um processo de execução. Por quê? Nulla executio sine título. Não existe execução sem título. Então, se um contrato sem duas testemunhas não é um título, eu não posso mover um processo de execução. Eu tenho que cobrar aquela dívida ou em um processo de conhecimento ou no procedimento especial da ação monitória. Tá? Então, ele não deixa de ser uma prova da dívida. Pode cobrar, só não vai cobrar através de um procedimento expropriatório direto. Né? Que aqui é o seguinte, aqui ele vai ser citado para em 15 dias contestar a ação. Aqui ele vai ser citado para em 3 dias pagar sobre pena de penhora. É a diferença da violência de um procedimento para o outro. Aqui vai ser discutido se de fato ele deve ou não. Aqui eu parto de uma certeza que ele deve, pelo simples fato de ser descrito como um título executivo. Ok? Então essa é a ideia. A ideia é que os documentos elencados nesse artigo, eles têm justamente a certeza, a liquidez e a exigibilidade que a lei confere a eles, tá? Quarto, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Então também foi elencado como um título executivo. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Então aqui também, esse tipo de contrato, como ele está garantido, ele também não precisaria das duas testemunhas, porque já fala em um contrato garantido por hipoteca, por exemplo. Né? Então aqui ele não precisaria das duas testemunhas também. Contrato de seguro de vida em caso de morte, o crédito decorrente de foro e laudêmio. Foro e laudêmio são tributos e taxas cobrados em terrenos de marinha, né? Então é o foro anual e o laudêmio, quando há venda de propriedades que se encontram dentro de terreno de marinha. O crédito decorrente dessas verbas, dessas taxas, também é título extrajudicial. E aqui, ó, a situação do contrato de aluguel, ó, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Então, quer dizer, dever o condomínio é título executivo extrajudicial, vão executar diretamente, não tem nem processo de conhecimento, vai direto para o processo de execução, pague ou vamos expropriar patrimônio. Então, vejam que todos esses papéis dão ensejo a parte mover diretamente uma ação de execução.
Certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Deveu para o município, deveu IPTU, passou um ano, ele já está em dívida ativa. Aí vai ter uma execução fiscal. E execução fiscal não vai ser com base na legislação do CPC, vai ser com base na lei de execuções fiscais, mas é uma execução da mesma forma, né? Inclusive, no caso da dívida de IPTU, pode penhorar o próprio patrimônio, né, a própria propriedade na qual o IPTU está sendo cobrado, mesmo que seja bem de família. É uma exceção à regra do bem de família, como bem penhorável, né? Então tem essas situações aí também. O crédito referente a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio e de edilício previstas na respectiva convenção ou aprovados em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovados. Então, quer dizer, o condomínio, documentalmente comprovado o crédito que ele tem em face ao condômino, ele pode executar diretamente. Não precisa de um processo de conhecimento para ter uma sentença e depois dar cumprimento. Ele executa direto aquela dívida. Certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas, pelos atos por ela praticados fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Quer dizer, eu vou lá no cartório e vou fazer uma escritura pública de divórcio. E aí, dou entrada, entrego a documentação, a escritura é redigida, está tudo pronto, as taxas são geradas e daqui a pouco eu vou lá e não pago. O cartório pode pegar todas aquelas taxas que eu devi e não paguei e executar diretamente em um processo de execução. E aí, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Então, havendo margem para uma lei especial criar algum documento e atribuir a ele força executiva, poderá ser executado também. Um exemplo, na Lei dos Tribunais de Contas, estabelece que o parecer do Conselho do Tribunal de Contas, que não aprova dívidas e apura dívida de gestores, também é um título executivo que pode ser executado diretamente na Justiça. Então, é lei especial criando mais uma forma de título executivo extrajudicial. Não, então, mas o que acontece? Aquele documento se o próprio tribunal ele tem a força no seu parecer de falar o seguinte, olha, tal prefeito está devendo tanto para os cofres públicos. Esse documento do tribunal, pela lei interna deles lá, tem a força executiva para o Estado poder cobrar daquele gestor que agiu com improbidade administrativa, que não aplicou corretamente ou desviou, enfim, né, através desse documento. Não vou precisar provar isso num processo. Aquele procedimento administrativo serviria, né, é uma exceção, um exemplo de legislação especial dando força executiva para um documento, né, que está fora daquele rol que a gente leu. Exigibilidade da obrigação. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Então, quer dizer, a exigibilidade, ela nasce justamente do inadimplemento. Então, caso a obrigação não seja, né, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça, né, a obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada no título executivo. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante no título. Quer dizer, se com base nas próprias informações que constam naquele contrato, para a gente falar de um contrato para ficar mais fácil de visualizar, mas serve para qualquer título, dele próprio eu posso extrair todos os elementos e com uma conta aritmética, né, com uma simples conta, eu consigo aplicar os juros, aplicar a correção monetária, aplicar eventuais multas. Isso não tira a liquidez dele. Eu simplesmente estou fazendo uma operação aritmética para apurar, de fato, qual é a real dívida. Né? Se já foi pago, adimplido uma parte e outra parte não, se tem algum desconto ou não tem. Não é o fato de eu precisar fazer uma conta que vai tirar a liquidez do título executivo. Ok? O título ele precisa ser exigível. Né? O exigível quer dizer o quê? Eu não posso cobrar uma dívida antes do vencimento dessa obrigação. Né? Eu posso ter um título líquido certo, mas ele só vai ser exigível se eu fizer a prova que justamente houve o inadimplemento. Sem inadimplemento não tem execução.
Ah, mas eu tenho medo que ele não me pague. Aí é outro procedimento. Eu não posso mover um processo de execução antes do vencimento da obrigação. A exigibilidade é justamente o vencimento da obrigação. Ela tem que acontecer para que eu possa dar início à expropriação. Imagina o Estado começar numa violência expropriando patrimônio se a dívida não tivesse nem vencido ainda. Ela só é exigível a partir do momento que ela vence. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que adimpliu ao requerente a execução sob pena de extinção do processo. Aquela questão, mais uma vez, da contraprestação. Eu só posso cobrar do devedor se a minha parte no contrato eu também fiz. Caso contrário, eu tenho que garantir que vou fazer, nem que seja em juízo, mas eu não posso cobrar o adimplemento se eu próprio não adimplico a parte combinada. Eu não posso cobrar que alguém faça o que foi contratado, porque eu também não paguei a minha parte que eu combinei que iria pagar. Então, pessoal, vamos fazer um intervalinho e a gente já volta na sequência.